O reconhecimento facial, acho que é o mais comum nesses controles de acesso. Ele pode se enganar? Nossa, é o que mais acontece. Alguns sistemas, só pelo fato da pessoa ter o rosto lá, se ele chegar na fila de morador, colocar o rosto dele, identifica, libera e ele entra. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Segurança Sem Filtro. Se você não assistiu o primeiro episódio, hoje a gente tratou sobre a história da CIS Tecnologia e como ela é referência no mercado de segurança e tecnologia aqui no Goiás e com certeza se tornará nacionalmente. Convido você a clicar no cardzinho aqui do YouTube e assistir esse episódio. Hoje nós vamos tratar com um assunto que mexe diretamente com a rotina, com a paciência e principalmente com a segurança de moradores de condomínio, sejam verticais, horizontais, de alto padrão, que é o controle de acesso. Sabe aquela fila quilométrica no domingo de manhã para aquele almoço em família, ou aquele delivery que você pediu que fica lá 1000 horas, demora mais para entrar no condomínio do que para chegar até o condomínio? Pois é, para entender o que acontece por trás disso e como é possível resolver esse problema, a gente trouxe aqui, mais uma vez, o Rafael Pires, o responsável técnico pela CIS Tecnologia, para a gente bater esse papo excelente sobre controle de acesso. Uma coisa boa, obrigado aí por essa oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante, né, que é o controle de acesso. E ele mexe com algo, digamos que parece ser contraditório, né? Eu quero uma coisa ágil, eu quero uma coisa segura, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse trade, né, sobre essa relação, né? Então estou empolgado, obrigado aí por essa oportunidade. Maravilha, Rafa. Rafa, então para a gente começar o nosso papo, vamos começar ali da cena clássica, né? Você mora em condomínio, né, no condomínio de alto padrão, eu moro num condomínio vertical, né, no setor Bueno aqui em Goiânia, e o que acontece? Domingão em família, né, chama ali primo, tio, irmão, papagaio, avô, periquito, para almoçar lá em casa. E todo mundo tem a mesma ideia, né? Todo mundo tem a mesma ideia, aí gera aquela fila quilométrica de carro, de pessoa tentando entrar, aí uma pessoa abre, 300 entram, enfim. Como que a gente conseguiria conciliar, na sua visão, essa agilidade nesse acesso, mas ao mesmo tempo a segurança? Tem como? Ou a gente está refém mesmo desse processo atual? Como que funciona isso na sua visão? Então, eu acho que esse é o problema do consenso geral, né? Eu acho que a maioria das pessoas olha para esse problema, tenta trocar de fornecedor e continua o problema, e às vezes acredita que não tem a solução. E acha que é normal você ter uma fila quilométrica, às vezes virando ali a esquina, né? E as pessoas esperando ali 20 minutos, 30 minutos, então definitivamente não é normal. Eu acho que a tecnologia ela tem evoluído bastante, a passos largos, e eu vejo que o grande problema da maioria desses sistemas é a falta de uma estratégia ou de uma rearquitetura para resolver esse problema. Ou seja, os sistemas antigos e a forma que esse problema estava sendo tratado definitivamente não resolve. Então, para resolver isso, você precisa de formas novas e de estruturas novas para poder combater. Então, respondendo a sua pergunta, é possível, mas eu acho que a forma que está sendo utilizada hoje é que não está sendo eficaz nem eficiente na solução desse problema. Então, infelizmente, né, o que eu vejo muito é que existem várias empresas que prestam esse serviço, né, vendem esse produto de controle de acesso, mas muitas vezes elas estão mais preocupadas em vender apenas, vender o mais barato, e isso acaba acostumando o cliente de forma errada, porque acha que todas as soluções têm que ser baratas, só que, de novo, né, que nem a gente falou no episódio 1, dá aquela falsa sensação de segurança. Sim. Não resolve o problema de fato, né? Então acaba pagando duas vezes. Aquela diferença de você pagar mais barato por algo que, em tese, né, na teoria resolve, mas depois ter vários problemas, não compensa ali, né? Enfim. E assim, Rafa, sendo direto ao ponto, na sua experiência técnica, qual o maior erro que esses condomínios de alto padrão, sejam verticais, sejam horizontais, cometem na hora de contratar esse sistema de controle de acesso? Eu acho que o maior erro é não avaliar se aquilo realmente funciona. Eu acho que o grande problema que tem é que as pessoas olham para um sistema de controle de acesso facial e acham que é tudo igual. Então eu botei lá, apareceu o meu rosto, liberou, está funcionando. E essa é a grande armadilha. Definitivamente, isso não é um bom critério de escolha.
E já que você entrou nesse ponto, Rafa, né? Pô, eu vou escolher um controle facial, ou um QR Code, um aplicativo, enfim. Do ponto de vista tecnológico, né? A gente sabe que a tecnologia tem evoluído muito. Aqui na CIS, o foco é muito grande, né? Até está no nome, né? Então a gente tem a nossa área de engenharia, a gente faz nossos próprios produtos, nossos próprios softwares e hardwares, né? Então é muito legal isso da CIS. E assim, no seu ponto de vista, tá? O reconhecimento facial, né, que eu acho que é o mais comum nesses controles de acesso, ele pode ser enganado? Nossa, é o que mais acontece. E essa é uma boa pergunta. A maioria das pessoas, elas não entendem a engenharia por trás disso, e isso que nos motivou a estar desenvolvendo uma solução própria. Ou seja, a gente, enquanto arquiteto de soluções, a gente costuma desenvolver algo e testar qual que é o limite do funcionamento. Então, hoje, quando você vai na maioria dos condomínios, você vê lá um totem com um leitor facial. A pessoa coloca o rosto, e aí normalmente libera ali um verdinho, né, falando, acesso liberado. E a pessoa levanta a cancela e entra. Só que todo sistema de segurança precisa ter auditoria. E a auditoria ela tem que acontecer em todos os estágios. Então, quando você coloca o rosto lá no sistema de controle de acesso, o mínimo para você ter essa assertividade deveria ser que o seu nome aparecesse ali embaixo. Se não aparecer, quem garante que o sistema está reconhecendo a pessoa de forma adequada? Cara, aí você levantou uma bola interessante. Porque lá no meu condomínio ali, onde eu moro, né? Ali só aparece o nome, mas não aparece a foto. Então, pelo que eu entendi, o melhor dos dois mundos, né? O melhor dos casos é você ser escaneado, aparecer sua foto e aparecer o nome, para ter certeza de que o sistema está funcionando, é isso? Eu acho assim, se aparece o nome, já significa que identificou correto. Tá. Agora tem que aparecer o nome correto. Entendi. Então, o que eu percebo na maioria dos sistemas que eu tenho visto, somente em locais de alto fluxo, não aparece o nome da pessoa. Então, liberado. Só que está liberado. Aí a pergunta e aí? Liberou? Quem liberou? Liberou a mim mesmo? Então, se não tem essa assertividade, é um problema. Outro problema, a gente pesquisou bastante as soluções para ver quais eram as vulnerabilidades. Outro problema grave. No sistema de controle de acesso, você tem o cadastro da pessoa. Esse cadastro é composto de nome, CPF e foto da pessoa. Certo. E aí, para essa pessoa entrar no condomínio, você precisa dar acesso para ele. Uhum. Ou seja, você precisa falar, eu convidei o Gustavo para ir segunda-feira na minha casa. Eu posso determinar uma faixa de horário ou, durante o dia todo, uma visita. Perfeito. Você entrou e saiu, aquela visita caiu, certo? Uhum. Só que alguns sistemas, só pelo fato da pessoa ter o rosto lá, se ele chegar na fila de morador, colocar o rosto dele, identifica, libera e ele entra. Então, assim, além do problema, alguns reconhecem, identificam a pessoa, mas não seguem a regra de controle, que é tão grave quanto o primeiro assunto que a gente estava tratando. E foi interessante você citar isso, né? Porque a gente fez um vídeo que já vai sair no YouTube aí pra vocês, que foi um dos condomínios da rede Jardins, né? E a gente fez essa simulação, né? Vários dias depois, a gente já ter finalizado tudo ali. A gente não tinha feito ali o controle de acesso deles, né? Foi só a segurança do sistema eletrônico ali. Isso. Mas a gente foi lá testar o controle de acesso deles, né? Isso. E pelo técnico já ter tido o cadastro lá, ele entrou vários dias depois numa boa. Numa boa. Nessa gravação. Exatamente. Esse é um problema clássico. E aí, volta àquela questão que você levantou. O síndico, ele faz a escolha. E aí as empresas vendem, não, controle de acesso facial, é tudo a mesma coisa, ele é seguro, ele vai liberar, mas ninguém para poder testar esses pontos. Sim. Então, esses pontos e esses testes vão trazer a assertividade e a segurança para o sistema. E é um perigo danado, né? Porque imagina só, um condomínio de alto padrão está sendo construído ali, né? Está em fase de construção ali dos lotes, e aí os pedreiros, né? A galera que está trabalhando ali na construção tem o acesso liberado, mas a gente sabe que muito dessa galera, às vezes, tem antecedentes criminais, que às vezes pode estar envolvido com alguma organização criminosa, e aí vai ser uma falha gigantesca, né? Exatamente. Que, nossa, é uma brecha gigante para fazer o mal ali pro patrimônio, para a família de alguém que está investindo ali naquele lugar, na verdade. Isso. Tem algumas portarias que você tem um acesso de pedestre com
o bloqueio de uma catraca. Então a pessoa tem lá um leitor facial, né? E alguns condomínios nem usa o leitor facial, usa o leitor de QR Code, que é pior ainda. O leitor de QR Code, se você tirar uma cópia, você com ele já era a sua entrada. Então, quem garante que o portador do QR Code vai adentrar? Então, na estratégia de controle de acesso, você tem todos esses elementos. Mas como são estruturas complexas, que exigem uma certa experiência, em termos de fundamentação de como poderia ser utilizado de forma equivocada, poucas empresas ou poucos clientes têm esse cuidado de entender todo o fluxo e fazer essas perguntas. Falou, poxa, será que o controle de acesso através de um QR Code é seguro? Será que quem recebeu esse QR Code, ele pode passar para alguém? Ou se passou para alguém, será que alguém tirou uma foto desse QR Code e pode adentrar de novo? Então, isso são perguntas que precisariam ser feitas. Excelente, Rafa. E pessoal, a gente está entregando conteúdo ouro aqui, né? O Rafa muito experiente nessa situação, de verdade. Mais da metade das coisas que ele falou eu nem tinha noção, mas realmente é algo muito importante a gente prestar atenção, né? Porque é a segurança da nossa família, do nosso patrimônio, que a gente luta tanto para construir. E assim, se você está gostando desse episódio até agora, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa seu gostei, ativa o sininho das notificações para sempre estar acompanhando. E eu citei, né, desse vídeo que a gente vai soltar, vou deixar ele aqui no cardzinho também, para você depois lá assistir, que foi uma análise de segurança real que a gente fez em um dos nossos clientes, né? Esse cliente específico, ele contratou um serviço nosso, não foi todas, né, segurança, não foi controle de acesso, manutenção, tá, mas ele contratou segurança perimetral ali conosco, né? E a gente aproveitou a deixa ali com eles para mostrar as outras soluções e fazendo essas simulações para mostrar para eles, não é isso? Exatamente. É demais. Aproveitando o gancho, né, que a gente está falando da tecnologia, né, das maneiras de se fazer o controle de acesso, Rafa, existe algum mito ou alguma tecnologia mais difundida no mercado, na sua experiência, né, que, assim, é o mais comum de se ver, só que é uma das piores maneiras de se fazer, porque, de verdade, com tudo isso que você me falou, até comecei a ficar preocupado com a segurança do teu condomínio, né? Enfim, como que é isso na sua visão? Eu acho que o maior mito é de que toda solução é igual. Eu acho que a pessoa olha para uma situação, tipo, eu tô botando um leitor facial. Ela acha que, por botar o leitor facial, tá seguro. E deixa de se perguntar algumas coisas, mesmo porque não conhece, né? Quer dizer, qual software está sendo utilizado, qual que é a rotina, qual que é o sistema operacional utilizado. Então, definitivamente, todas as soluções não são iguais. Rafa, gostei muito disso, e já que a gente está adentrando nesse assunto, né, eu gostaria de entender mais como a CIS Tecnologia conseguiu resolver essa questão de software e hardware, do processo do controle de acesso. Tem algum exemplo, tem algum case que vocês conseguiram fazer isso? Conseguiria compartilhar comigo, por favor? Sim. Nós participamos de um projeto muito grande, né? Um projeto, um dos maiores que eu conheço. São mais de 500 mil usuários. Nossa Senhora! Então é um sistema gigantesco. E aí, quando nós participamos da implementação, a gente teve que aprofundar muito na engenharia do produto, tanto do software quanto do hardware, para suportar toda essa carga de usuários, né? E aí a gente percebeu que quando você começa a ter uma quantidade grande de usuários, a maioria dos sistemas eles têm um problema grave de falso positivo. Ou seja, se existe uma semelhança das características faciais de duas pessoas, o sistema se confunde e libera um achando que é o outro. Então, por exemplo, sei lá, se eu e você usam o mesmo óculos, eu e você tem a mesma barba e cabelo, isso pode gerar um falso positivo. Pode, mas é menos problemático. O mais problemático é o cadastro facial. Entendi. Se você tem uma foto ruim e eu tenho uma foto ruim, a sua foto ruim pode se confundir com a minha foto ruim. Nossa. E pode confundir com a foto ruim de uma mulher. Então, a grande questão do controle facial são ruídos. Eu estou falando de um linguajar técnico. E que a maioria das pessoas não tem noção disso. Sim. Então, a gente teve que olhar para esse problema, teve que desenvolver soluções que tivessem uma imunidade maior a esse tipo de risco ambiental. Que a maioria das empresas não tem conhecimento por não ter desenvolvido a tecnologia e não saber que isso ocorre. Então, sistemas pequenos ou sistemas grandes que têm fotos ruins na sua base,
ele pode acontecer esse tipo de problema. Sistemas que têm uma regra de negócio que não é muito eficaz, pode acontecer esse tipo de problema. Então não é só o leitor. É o leitor, é a regra de negócio, a base de dados, é a imunidade que ele tem a fotos ruins. E quanto mais flexibilidade você dá, pior fica a solução. Por exemplo, a gente tinha comentado sobre problemas de condomínio horizontal, que é grandes filas. Para você resolver esse problema, uma das formas mais eficazes de resolver é você mandar um convite para a pessoa para ela fazer o seu autocadastro. E quando ela está fazendo o seu autocadastro, ela vai tirar uma foto em um ambiente que não é ideal. E aí pode ser uma foto ruim. Sim. Então você precisa ter um software que valide essa foto, ou que tenha uma vacina ou um algoritmo que seja mais imune a fotos ruins. Então você vê que não é só uma questão, são várias questões para você juntar elas e resolver esses problemas críticos, como a fila de final de semana em condomínio horizontal. Certo. Rafa, isso que você comentou me lembrou de outra coisa. Assim, a gente tem, como a gente falou no começo do podcast, né? Tem essa dicotomia entre ele ser muito seguro e ser muito ágil. Nesse sistema que você fez de controle de acesso, né, que a CIS desenvolveu, a gente conseguiu alinhar essas duas coisas? Porque imagino, né, assim, quanto mais seguro, talvez mais demorado seja para fazer todo o processo, aquela meia hora na portaria, acaba perdendo a agilidade, ou seja, resolve o problema de segurança, mas não resolve o problema da agilidade. Mas aí se resolve o problema da agilidade, pior ainda a segurança. Então, como é que conseguiu integrar essas duas coisas na sua solução? Então, a gente já falado sobre a evolução da tecnologia. Eu acho que a evolução da tecnologia é essa. A estratégia que nós utilizamos foi utilizar os mesmos algoritmos que as Big Techs utilizam. Então, quando você entra, por exemplo, numa base de dados de bilhões de faces, igual do Facebook, ele usa algoritmo de inteligência artificial para fazer identificação facial. E a gente usou esse modelo como inspiração para desenvolver a solução que fosse rápida e, ao mesmo tempo, robusta. Então, esse foi o grande, digamos, desafio e o grande aprendizado nosso. Então, não existia até então soluções no mercado que resolvessem o problema de velocidade e assertividade. A gente, usando essa tecnologia, essa inovação, a gente conseguiu juntar aquilo que as outras empresas têm muita dificuldade, né? Que é ter assertividade e velocidade juntos. Show demais. Rafa, já deu para entender que a CIS Tecnologia é uma empresa que leva muito a sério a questão da engenharia de produtos, né? Que tem um profundo conhecimento técnico ali das coisas, um profundo conhecimento técnico também em relação à dor que o nosso cliente tem, que são esses condomínios horizontais, verticais, de alto padrão, enfim. E assim, nesse seu processo de desenvolvimento de produto, de software, até mesmo do hardware ali, o que você leva em consideração para entregar o melhor para o cliente? Ou seja, o que no seu processo ali, isso aqui deu bom, isso aqui entra, ou isso aqui não entra? Qual o critério que vocês usam para a gente conhecer mais por dentro a CIS? Então, a gente usa um critério muito pessoal. Esse critério é o seguinte: eu estou fazendo um sistema, ou projetando um sistema, esse sistema que eu projeto é como se fosse para minha casa, como se fosse para minha família. E quando a gente trabalha na área de segurança, normalmente os aspectos críticos eles são inegociáveis. Então não dá para, mesmo a gente que tem domínio do software, falar, poxa, eu vou, em vez de ficar mostrando o nome da pessoa que pode me expor, ou seja, no leitor facial, quando identifica, sai um nome errado, eu posso suprimir aquilo. E aí a pessoa que colocou o rosto lá no leitor facial e falou assim, bem-vindo, aparece um verdinho, mas não aparece o nome dele, seria uma solução de engenharia mais fácil. Mas, moralmente falando, ela não é uma solução que possa ser auditável. Então, ela não entra. Então, a gente tem que entender que o feedback e a auditoria é importante, tanto para o cliente quanto para a gente. Se a solução não está entregando, ela precisa ser refeita, ela precisa ser ajustada. Não simplesmente a gente omitir um fato para dificultar o diagnóstico de onde a tecnologia está falhando. Rafa, a gente sabe que a tecnologia por si só,
ela não funciona sozinha, né? Sim. Por mais que tenha as IAs e tal, tem que ter alguém ali comandando a IA, dando aquele primeiro comando, né? E assim, qual que é o papel do morador em todo esse assunto que a gente está falando de controle de acesso, né? Ou seja, tem algo que o morador tem que fazer para ajudar o controle de acesso a ser eficiente? Ou, às vezes, né, algo que você vê que é muito comum que os moradores façam, que eles acham que estão ajudando, mas, na verdade, está mais atrapalhando do que ajudando? Então, a gente falou muito sobre a questão da agilidade. E a segurança, ela tem uma agilidade própria. Ou seja, se eu não te conhecer, por mais bem apresentado que você esteja, eu preciso ter a consciência de que eu não te conheço. Então, eu nunca posso abrir a porta para você entrar, por exemplo, no meu condomínio sem eu te conhecer, sem você estar identificado. E isso acontece demais, principalmente em condomínios verticais. Uhum. É uma prática muito comum dos meliantes se vestirem bem. Às vezes utilizam mulheres para poder fazer isso, bem vestidas, né? E aí a pessoa, quando está abrindo o portão, ela entra às vezes com sacola na mão e entra junto. Uhum. Abriu a porta. E aí, não tem sistema de segurança, por mais assertivo que seja o mais capaz, que bloqueie esse tipo de situação. Então, o usuário do condomínio, morador, ele precisa ter essa consciência. Hoje nós vivemos numa época onde existe uma engenharia social altamente próspera, né? Do ponto de vista da marginalidade, onde eles usam aquilo deliberadamente para poder invadir um local sem dar um tiro, sem ameaçar ninguém. Então isso é importante. E no mundo de aparências, hoje em dia, né, cara, as aparências enganam muito, né? Então, por mais bem vestido que a pessoa possa aparentar, o morador tem que seguir ali as regras de segurança que o condomínio coloca, porque senão vai estar comprometendo a si mesmo e todo mundo que está ali dentro do condomínio. E eu vejo que nesse ponto, a maioria das empresas falham. Porque às vezes ela vende o sistema, mas não explica para ninguém. Uhum. Eu acho que a fase que a gente está vivendo da segurança, ela vai ter que passar por um capítulo de didática. Nós precisamos ensinar para as pessoas o que é a segurança, como ela poderia ser comprometida, quais são as melhores práticas, porque não basta você ter o melhor sistema, você tem que usar ele de forma adequada. Exato. E segurança, né, não é algo para a gente ter uma reatividade, né? É para ser algo preventivo, para a gente conseguir impedir que as coisas aconteçam antes que no mal maior chegue aí à nossa porta. Exatamente. Rafa, para fechar o nosso papo, que foi muito bom até agora, foi muito bom mesmo, pro gerente administrativo, pro diretor de conselho aí, de um condomínio horizontal, vertical de alto padrão, que está nos assistindo agora, quais são as 3 perguntas, pode ter mais, né, não sei, mas, pelo menos 3 perguntas que ele deve fazer na portaria do condomínio dele para saber se o sistema, né, o controle de acesso do condomínio dele está vulnerável? O que ele tem que perguntar? Eu acho assim, uma pergunta gera fila, porque todo sistema que está sob estresse, ele está sujeito a falha. Então, se tem fila, significa que esse sistema ele precisa ser repensado. Segunda pergunta, eu consigo auditar o sistema? Ou seja, quando eu coloco o meu rosto lá no leitor, aparece o meu nome embaixo? Essa é a segunda pergunta. E terceiro, esse sistema ele passou por algum tipo de auditoria? Ou seja, eu tenho a certeza de que se o meu rosto estiver cadastrado lá e eu não tiver autorização para entrar, mesmo assim eu consigo entrar? Mesmo assim eu coloco o meu rosto no sistema abre? Então acho que esses 3 pontos já é um bom começo. Tem vários outros, né? Mas eu acho que esse aí já é um bom começo. Show demais. Então, pessoal, queria convidar vocês mais uma vez para se inscrever aqui no nosso canal, para ficar por dentro de todos os episódios de podcast Segurança Sem Filtro, tá bom? A gente vai trazer ali agora gente da polícia, né? Pessoal que já é aposentado, mas pessoal que foi da Polícia Civil, da Polícia Militar, líderes aí dessas organizações, para também nos ensinar como que a gente pode ter uma segurança sem filtro aqui para proteger a nossa família, o nosso patrimônio. E a gente disponibiliza um diagnóstico gratuito. Então, se você é morador, se você é um diretor do conselho, um gerente administrativo, se você mora em um condomínio de alto padrão, seja horizontal ou vertical,
Vou convidar você a clicar no nosso link da descrição. A gente vai estar indicando ali que é o diagnóstico gratuito de segurança, em que você vai saber, né? Você mesmo vai autoavaliar ali o seu condomínio para saber o nível de segurança que você tem. E aí, né, caso dê uma nota ruim lá, espero que você entre em contato conosco para a gente saber como a gente pode te ajudar, tá bom? Vai estar aqui no link da descrição desse vídeo aqui do YouTube e também lá nas nossas redes sociais também vai estar aqui na descrição. Rafa, muito obrigado pelo papo, foi muito bom mesmo. Espero que você tenha gostado também. Obrigado pelo seu tempo aqui. Então, galera, convite tá aí. Faça esse diagnóstico para saber se o seu condomínio está realmente seguro. Rafa, mais uma vez obrigado. E, galera, é isso. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.